muita gente questionando, demandando sobre, infelizmente, o episódio lá no Litoral Norte, a tragédia que aconteceu, poderia ter sido evitada, não poderia. A gente tem questões, inclusive deputados do ABC que falou, olha, à época eu era secretário executivo de habitação, mandei um projeto de reurbanização, minuta tudo pronta, só que o prefeito de lá não assinou. Mas é óbvio, aí tem toda a questão política, etc. Mas a gente quer trazer, como de costume, o olhar jurídico, né? O que diz a lei, o que pode, o que não pode, quem pode ou não pode ser responsabilizado. E por isso a gente entra agora no nosso Conexão Jurídica, mais uma vez com a nossa dupla aqui. Já fizemos eles mudarem de ideia, viu? Semana passada eles estrearam, a doutora Adriana, o doutor Cleiton. Achei que eles não iam voltar. Não, eles falaram o seguinte, eu prefiro... Sinceramente, acho que foi um impacto tão grande que eu acho que eles não vão voltar mais. Leandro, eu prefiro muito mais uma sustentação oral do que uma entrevista no podcast. Mas vocês vão gostar. Então, aqui de volta, doutora Adriana Filardi, doutor Cleiton Casal. Doutor Cleiton, bom dia, mais uma vez, satisfação em recebê-lo. Bom dia. Satisfação em estar aqui presente com vocês, é uma alegria sempre. E a gente volta pela simpatia de vocês e pelo café quentinho também. Oh, coisa boa! Tenho que dizer que como mineiro é um chamariz o café quentinho lá embaixo, boa, né? boa, Isso é muito bom. Tá certo. Doutora Adriana, bom dia, bem-vinda. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos lá, né? Vamos tratar de assuntos importantes aí para a gente esclarecer o nosso público, né? E é importante aqui, doutor Cleiton, doutora Adriana, a gente contextualizar essa questão jurídica, né, da responsabilidade civil. Qual é o princípio dessa responsabilidade para quem está em casa, o leigo, o internauta entender, doutor Cleiton? Claro. Em princípio, Leandro, eu queria aqui compartilhar com todos vocês e também com quem nos acompanha nosso profundo respeito às vítimas, né? Nosso profundo sentimento, aquelas pessoas enlutadas, o que eles estão passando fora da nossa cogitação de tentar entender toda essa dor que está passando esse pessoal lá, né? Quero também aproveitar a oportunidade, eu não sei se eu posso usar esse momento, para poder falar de algumas ONGs, as OCIPs, né? Que prestam serviço à comunidade. Eu vi na internet muita gente perguntando, eu quero ajudar, porque o brasileiro, acima de qualquer coisa, é empático, né? O Brasil inteiro está olhando e está vendo. Né? Solidário, é uma tragédia anunciada. A gente já vivenciou várias tragédias idênticas a essa, mas a gente muitas vezes não sabe como ajudar, né? Então, eu acompanho bastante aquele trabalho da CUFA, a Central Única de Favelas, eles estão fazendo um trabalho extraordinário. Brilhante, parabéns, parabéns. São muito ágeis, né? Isso muito é ágeis. Importante. Tem uma outra entidade, Gerando Falcões, muito boa também, está presente, está lá vendo. Eu vi uma outra entidade que é até de um empresário, do Abílio Diniz, que ele já fez mais de 100 voos levando águas também, que eu até anotei aqui, que é Instituto Viver Escola. Muito bacana também. Então, quem tiver interesse de ajudar e participar também para tentar amenizar um pouco a dor, né, dessas pessoas, que usem essas entidades. Tem uma especial que eu queria salientar, por favor, se você me permitir, que é da ADRA. A ADRA é uma assistência social muito antiga, quase 200 anos de existência, tá praticamente em 200 países, tem selo de qualidade da ONU, tem muita capilaridade, e eles têm um trabalho extraordinário, que eu acho que eles pegam caminhões, e eles vão com esses caminhões no local onde está tendo, se obviamente tiver acesso, e eu vi que já tem caminhão lá, e eles param os caminhões, no caminhão eles fazem a comida, eles servem a comida, porque muitas vezes a pessoa recebe um saco de arroz, mas não sabe o que fazer. Não tem fogão, não tem geladeira, não tem nada e acaba estragando. Eles têm lá tanques para lavar roupa, então a cortina da casa que sujou, etc. Eles lavam o lençol, lavam roupa, eles secam a roupa. Então eles têm lá um lugar para poder, o pessoal toda dia assistência social vai junto para reconstruir as casas, para poder assistir medicamente as pessoas. Então é muito interessante também. E eu trouxe para poder também divulgar. Tem um e-mail, emergencias@adra.org.br. Essas 4 instituições são instituições sérias, que eu acompanho, e eu acho que vale a pena quem tiver fazer um trabalho sério, perfeito. Quem tiver de ajudar, ajude. Isso é importante. Só antes de girar aqui com o Anderson e a Andréia, doutora Adriana, quando cabe uma ação de responsabilidade civil? Olha, no caso específico, né, das enchentes, da tragédia que houve, né, agora no Litoral Norte, e também em Mauá houve um alagamento, né? Exatamente, infelizmente um óbito. Infelizmente, Então, o que a gente tem que ponderar, né? As situações, elas têm que ser tratadas de forma única, não dá para a gente generalizar.
Por quê? Porque, por exemplo, no litoral norte, tem muita área ali que a gente sabe que existem construções irregulares, né? Então, precisa avaliar quem autorizou, se foi autorizado, se foi construído ilegalmente, se houve, por exemplo, fiscalização, que é muito importante. Então, o que acontece? Tem que ser examinado caso a caso. Agora, cabe ação de responsabilidade civil? Cabe. Né? Pode ser em face do município. É isso que eu ia perguntar. Contra quem? Contra a cidade? Contra o Estado? Exato, contra exato. a União? E depende muito. Por quê? Porque se é na área municipal, então é em face do município. Agora, por exemplo, você tem uma situação de um carro que foi alagado, né? O carro inundou, enfim, ele estava parado dentro de um hotel, inundou, perdeu o carro. O seguro pode pagar ou não? Também é uma questão importante para saber se aquela área já era uma área, por exemplo, que poderia haver um alagamento e a pessoa mesmo assim estacionou, o seguro provavelmente vai negar. Por quê? Porque mesmo fazendo parte da pólice, no caso a enchente? Dependendo. Se a pessoa arriscou, por exemplo, você sabe que aquela área ali está inundada e você quer passar. Aí se comprova, né, vai ser um trabalho do quê? De prova. Isso, aí que cabe a ação, porque vai ter... Porque a maior parte do seguro, se não me engano, catástrofes ambientais Exato, não cobrem, não né? cobre, caso fortuito ou força maior. Mas se for para a justiça, pode ser discutido. Pode ser discutido, sim. Pode ser discutido. Agora, voltando para a situação do que aconteceu no litoral norte, então vai depender do que, em que ponto foi construído, né, determinada casa ou pousada. Mas, logicamente, o poder público ele tem o dever de fiscalizar. Né? Então, não basta, por exemplo, estava ali em área de manancial, não deveria ter sido construído, mas foi. Então, cadê a fiscalização? Então, é muito importante verificar cada caso em si. Sim. E cabe, sim, a responsabilidade civil. Até porque não é raro o poder público, primeiro, permitir a construção em local irregular e depois, num segundo momento, vai lá e urbaniza. Põe água, põe luz, cobra IPTU. Não é verdade? E depois aí lá na frente vai dizer assim, mas você invadiu. Mas, exatamente. Né? Aí mas o poder público botou infraestrutura lá. E depois que acontece, aí retira o pessoal, né? Que é o que aconteceu agora. Então, depois que tem mais de 40 mortos, aí fala, não, realmente, não deveria estar lá. Então, assim, uma coisa que parece que o poder público acaba fazendo vista cega, né? Ele deixa lá, mas sabe que aquela área ali ela é perigosa. E tem outra coisa também muito importante, em questão da urbanização que você estava citando, teve uma matéria, acho que foi no Estado, falando o seguinte, que houve mais de 300% de aumento na construção em 10 anos. Então, foi muito grande a urbanização, provavelmente sem a devida a pesquisa da área ali, se podia ter ou não. E aí, muitas vezes incentivada pelos políticos. Então, é isso que eu ia falar. Vem pra cá, invade. Isso que eu ia falar. Daqui a pouco vai regularizar. Complicado, doutora, né? você não acha que vale aí? Porque a gente sabe, né? A gente que cobre sabe, às vezes não tem instrumentos para denunciar, mas a gente sabe que muitas dessas áreas irregulares, elas são apoiadas e promovidas por políticos inescrupulosos locais, que estimulam aquela invasão, que formam associações clandestinas em troca de voto. Eu vou te arrumar um lugar, e aquele lugar não é legalizado. Aí sobra na mão do prefeito atual, mas por que você fez? Não, a prefeitura vem dando sequência. Não está na hora do Ministério Público, dos órgãos fiscalizadores irem atrás de quem estimulou? A gente tem casos, inclusive, de áreas invadidas que levam o nome do político. Sim, o Ministério Público, nesse caso, inclusive, já abriu inquérito para verificar quais seriam os responsáveis. Então, independente dessa questão do Ministério Público, que ele já está tratando disso, existe ação de responsabilidade civil da própria pessoa que foi lesionada. Ou seja, na verdade, então, esse político inescrupuloso, ele tem que dar uma solução para essa área. Mas aí, nesse caso, cabe uma responsabilidade criminal, por exemplo, ou não? Ou só na esfera civil? Criminal. Criminal? Criminal contra esse prefeito, ou esse deputado, ou esse político, ou esse vereador. Criminal. Porque, na verdade, lesionou pessoas e teve óbito. Então, é homicida. Tá, e aí, só fazer um parênteses, doutor Cleiton, contra os políticos. E, por exemplo, eu tô lá, eu quero agir de má fé.
Eu chego e vendo e falo para uma pessoa que não conhece, e infelizmente a pessoa também não vai pesquisar. Olha, a gente estava entrevistando o prefeito de Mauá e ele falou isso ontem. Tem pessoa que falou, ó, fica tranquilo, já está em processo de regularização, dê uma entrada na prefeitura. E não existe. A pessoa vai lá e compra e caiu no conto do vigário. Essa pessoa que vendeu também pode ser alvo de uma responsabilização criminal? Criminal. Civil aí não e é criminal. civil, as duas. As duas, civil e criminal. Civil e criminal. Olha, caso claro, o que nós estamos falando aqui, na verdade, é que tem um déficit habitacional gigantesco no país. E nós, como órgão de imprensa, ou como advogados, ou como organização social civil, a gente precisa não só fiscalizar, mas cobrar que esse déficit populacional, habitacional seja resolvido. Nós não temos, nosso orçamento do país, e municipal, e estadual, a mesma coisa, é desse tamanhozinho, para criar casas. Então é muito mais fácil aquele político, para poder ganhar voto, ou para a prefeitura arrecadar um pouco de IPTU, ir lá e colocar um poste e asfaltar uma via numa área de manancial, que sabe que vai inundar. Eu tenho 48 anos, faz 48 anos que eu vejo todo ano a água de março fechando o verão. Não é possível que nessa época do ano vai chover em São Paulo. Chove em São Paulo, chove no litoral, chove em tudo. E não é só nesta parte do litoral norte, chove em todo São Paulo. Ontem a gente estava numa reunião de um advogado que estava em Santos e inundou também. Claro que Santos tem condições e infraestrutura para poder dar vazão à água, mas também pegou. Então pegou Guarujá, Bertioga, pegou tudo, né? Subiu tudo. Eu te fiz essa pergunta, doutor, porque eu me lembro, você é de São Bernardo também, muito provavelmente você vai se lembrar do Jardim Falcão, de São Bernardo do Campo. Ali tinha associação montada por vereadores na época, estimulando, dividindo o terreno para que as pessoas pagavam mensalmente. Ou seja, na boa fé, pagavam uma área que elas achavam que ia ser legalizada delas. Conseguiu-se, na época, impedir que aquele loteamento prosperasse, que fosse para frente. Muita gente perdeu muito dinheiro. E muitos políticos estão aqui até hoje. Não pode. Então, assim, é muito, muito ruim isso. É uma sensação de impunidade, que é o seguinte, fica na ponta mais frágil. Assim, as pessoas que foram de boa fé perderam dinheiro, sobra na mão muitas vezes do político local atual, que muitas vezes nem contribuíram com aquilo, e as pessoas que realmente fizeram, dá uma impressão que saem lesas. Só 2 dados, tá? Primeiro, o órgão que informa sobre enchente avisou a prefeitura 2 dias antes do ocorrido. 2 dias antes. Sim, então, assim, é uma tragédia anunciada. Tem essa. 2 dias antes. O órgão meteorológico informa e fala, tá vindo aí uma onda de chuva, por favor, prepare a população. Não é para poder passar Civil falou isso. Não é para poder passar um carro, avisar, pessoal, vamos sair, vai para casa do parente, ou a prefeitura arruma um local, coloca em escolas para poder salvar, mas 40 vidas, imagina. O ano passado eu vi 500 pessoas morreram por causa de chuva, 500 morreram por causa de chuva. Então, assim, não estão nem aí. Agora, isso acontece só nas regiões periféricas, que a gente vê de manancial, o pessoal invadindo? Não. Eu tenho um irmão mais velho meu, ele é o subprefeito de Pinheiros, lá de São Paulo, subprefeitura de Pinheiros. Ele assumiu faz 10 dias a subprefeitura, agora na véspera do carnaval, para poder organizar. Tem um prédio enorme, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com dezenas de andares, o esqueleto está pronto, são apartamentos de 1 por andar, gigantescos. O prédio inteiro não tem uma autorização. E ele só ficou sabendo agora que houve uma denúncia na subprefeitura. Trocou o subprefeito, ele entrou, fizeram uma denúncia anônima para ele. Ele foi lá investigar, o prédio subiu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, que talvez seja o ponto mais caro de São Paulo. Apartamentos de 1 por andar, gigantesco, sem uma autorização de prefeitura, de corpo de bombeiro, de alvará, de nada, absolutamente nada. Tem lá dezenas de andares. Todo mundo vendo, né? Todo dia você vem no prédio subir, né? Todo mundo vendo isso. Não é só na periferia, né? Não é só na periferia. Agora, eu quero pegar esse gancho, doutor Cleito, doutora Adriana, agradecendo aqui. Tem muita gente da classe política nos acompanhando também. Bom. Vereador de São Caetano, Marcel Munhoz, Bia Giovanni, o Odriel, obrigado, a Silvia Silva, o Luquinhas Martins, Yara Bento nos acompanhando, mandando um abraço, Eduardo Laurindo, Tati Moraes, Bruno Botassin, Marcos Longo lá de Mauá, acho que aqui o pastor Sebastião Moreira, se eu estiver errado, pastor, por favor, me avise. A Yara falando bom dia, doutora Adriana, doutor Cleiton, oportuno e ótimo tema. O Caio Soriano, um abraço, Caio. Luciana Patara também, obrigado, Luciana, responsável pelo marketing do Grupo Ocel, assistência daqui a pouquinho, Momento Ocel. Gilvar Souza, a Keika também, a Jéssica
e nos acompanhando, Vera Rodrigues, Leandro Baldini, o Diego, a Fabizinho, Evandro Oliveira, pessoal que vai interagindo conosco. Quero pegar esse gancho, doutor Cleito e doutor Adriano, pelo seguinte, agora a imprensa está com lupa no litoral norte, as autoridades, todo mundo está de plantão e todo mundo está se movimentando. O governador Tarcísio, que não tem nada a ver com essa situação, assumiu dia 1º de janeiro, transferiu o gabinete para lá, presidente Lula foi lá, vistoriou, Parabéns. prefeito Felipe Augusto lá, enfim, aquilo que a gente espera no que diz respeito, eleição é eleição, partido é partido, mas hora de governar a gente olha para o cidadão. Mas daqui para frente, como é que quais ações deveriam ou deverão ser tomadas até para que não se caia novamente nesse mesmo episódio? Ou seja, agora todo mundo está de olho, de março a dezembro, se graças a Deus não chover mais e não acontecer o que aconteceu, ou não chover na intensidade que choveu, ninguém mais fala do assunto, aí em janeiro, fevereiro do ano que vem, quando começar a temporada de chuvas, aí nós vamos lembrar, e nesse período todo, será que o prefeito fez a lição de casa, o governador fez a lição de casa, as autoridades têm que tomar quais ações para elas não incorrerem no futuro também na questão de responsabilidade civil? Olha, eu entendo que primeiro tem que ter uma conscientização orçamentária. Sem orçamento não se faz nada, tá certo? Então você tem que separar um pedaço maior do PIB nacional e estadual e municipal, consequentemente, para poder resolver esse déficit populacional. Existe um déficit populacional. Nós estamos falando aqui dessa nossa região, mas a gente esquece da região serrana, a gente esquece de Campos, a gente esquece de Nova Friburgo, a gente esquece de Petrópolis, a gente esquece o que já aconteceu e vai acontecer de novo se a gente não resolver a questão populacional, hoje um déficit habitacional. Tem que ter esse PIB e a gente tem que participar, e a gente tem que estar presente, e a gente tem que discutir, e a gente tem que cobrar, porque são eles que definem. Então, todo ano tem a lei de diretriz orçamentária. Por que a gente não participa? Por que a gente não cobra do nosso deputado, do nosso vereador, do nosso prefeito, do Poder Legislativo que vai definir isso? E depois as ações de fiscalização. O nosso escritório tem lá corpo de bombeiro. Quando a gente entra, a primeira coisa, lá, alvará. Tem o alvará do corpo de bombeiro, o alvará da prefeitura, tem um elevador lá para poder o cadeirante ter o acesso, tem o alvará do elevador que é separado do escritório. Tem que ter. Isso tem que estar na entrada para todo mundo chegar e falar, puxa, aqui pelo menos é um lugar seguro. Perfeito. Se vai pingar na nossa cabeça à noite, a gente não sabe. Mas que é seguro, cair não vai. Agora, falamos das ações, tanto de responsabilidade civil como de criminal, mas creio que uma ação individual, é melhor fazer uma ação em conjunto, né? O Ministério Público fazer ou individualmente as pessoas podem fazer? Individualmente Depende de cada as pessoas caso. podem fazer. Mas é recomendável ou depende também da avaliação? Sim, porque, por exemplo, se é um dano patrimonial, né? Então, a pessoa perdeu o imóvel ou perdeu o veículo. Então, é específico. Então, em alguns casos, é melhor fazer uma ação privada, individual, ou coletiva, que é o Ministério Público, acredito que também entrará com uma ação coletiva pelas vidas que foram perdidas. Até para entender na prática como funciona. Por exemplo, alguém que se sentiu prejudicado, procura o escritório de vocês e lá terá uma avaliação, uma orientação dos melhores caminhos a seguir. Não só o nosso escritório, como é importante consultar um advogado, né, para entender o que aconteceu, explicar, para ver qual é o melhor caminho. Muitos casos vão haver boletins de ocorrência, certamente, em casos de lesão, principalmente corporal. E o Ministério Público vai acompanhar, né, que é e o que mais que eu acho importante do que foi falado é em relação também ao planejamento. Então, Sim. os órgãos, eles têm que criar um planejamento, criar medidas de emergência. Então, a gente sabe que não sirenes. Então, existem algumas... Tem uma lição de casa a ser lições feita, de né? casa grande a ser feita. Perfeito. E a população também precisa cobrar. Eu acho que isso é o principal, né? Legal. Que a gente vota e também esquece de cobrar depois e acompanhar. Agora, precisa doer no bolso. Sim. Aquele camarada que construiu uma pousada para poder simplesmente aproveitar um negócio numa área de manancial que está proibido, esse camarada, com todo o respeito, ele é um irresponsável. Verdade. Sim. E este camarada tem que pagar o custo daquele carro. Se não doer no bolso, não vai dar. É isso mesmo. Tem que doer no bolso do prefeito, do governador, não tem jeito. Então é ação judicial. Porque doer no bolso da população já dói mesmo. O cara Muito. vendendo um litro de água 90 pau, não dá, né? Isso não é homem, né? Isso não é gente. Não, qualquer outro adjetivo. Tem que fechar o mercado do cara. Claro. E o PROCON atuar, verdade. Matheus Alencar, abraço. A Cássio Miranda, secretária de Planejamento em Santo André. E o relógio aqui, infelizmente, implacável, mas o doutor Cleito, doutor Adriano, tem muita gente ainda aqui participando, mas quero aproveitar a oportunidade para quem ainda tiver dúvida, vamos ver se a gente volta a falar mais sobre esse assunto que tomou conta, mas quiser tirar dúvida com vocês pelas redes sociais, etc., pode mandar a pergunta no Instagram, Facebook. Sim.
Se quiser mandar aqui pelo canal também de vocês. E a gente repassa, passar, legal. Gente. Combinado, pessoal. Então, quem tiver dúvida aí pode ir mandando ainda no Facebook, no YouTube, no Instagram. E aí a gente repassa e na próxima semana traz a resposta do Dr. Cleiton e da doutora Adriana, a quem a gente agradece mais uma vez. Dr. Cleiton, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Doutora Adriana, obrigado. Obrigado.